Oi, tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Bem, eu vou explicar aquilo que disseste que não estava a perceber, vou tentar desenhar aqui também. Ok, falamos de coisa, então primeiro tu tens o terminal axônico, então significa que você tenha um neurônio aqui, né? Tinha um neurônio aqui assim. Assim, tens um neurônio aqui assim. Ok, então esse aqui é um neurônio e cada parte do neurônio você já conhece. Essa pontinha aqui é chamada de detritos. Ok, esta parte aqui, a parte central, é chamada de corpo. Ok, e essa parte aqui é chamada de axônio. Ok, basicamente isso. Então, o que acontece? Esse aqui é um neurônio motor. Ok, este aqui é um neurônio motor. O que significa que ele faz com que ao coiso dele, a estimulação dele, faz com que haja contração de um músculo. Ok, então eu vou desenhar aqui uma miofibrila. Basicamente, vou desenhar uma miofibrila aqui assim, com o seu receptor aqui. Ok, essa aqui é uma miofibrila. Ok? Essa é a miofibrila. Então, se eu faço a estimulação desse neurônio, quando eu tenho potencial de ação que se propaga nessa membrana STIM, okay? A ideia é transferir a informação que está nesse neurônio para esse músculo. A informação é, basicamente, músculo contrai essa informação. Então, para eu transmitir daqui para aqui, eu tenho que haver um estímulo, percebes? Tem que haver alguma coisa que vai fazer esse processo de transmissão de informação daqui para aqui. Está entendendo? Então, como é que vai acontecer este processo de transmissão daqui para aqui? Então, esse processo acontece pela liberação de algumas substâncias, como é o caso, a liberação de algumas vesículas contendo algumas substâncias, ok? Mas a entrada dessa substância, ela depende, ok? Depende de certos fatores, ok? O primeiro é que a liberação de substâncias aqui, a substância que vai ser liberada daqui, é acetilcolina. A acetilcolina é responsável pela contração muscular. Para haver esse processo de contração, para haver esse processo de junção de miosina e actina, eu tenho que ter acetilcolina. Ok? A acetilcolina, quando se liga ao seu receptor aqui, ok? Ele faz com que haja um influxo de sódio. Significa que este aqui vai ser um canal de sódio dependendo da acetilcolina. Ok? Mas eu vou explicar mais em frente lá. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, eu vou ter um influxo. Aqui eu vou ter um influxo. Aqui. O que vai entrar? Vai entrar duas coisas. A primeira coisa é que vai entrar sódio. Aqui. Entra sódio. Ok? E ao mesmo tempo entra aqui a colina. Ok? Depois colina aqui. Aqui entra sódio. Então aqui estamos esperando um processo transportativo secundário. Ok? Por quê? Por que transportativo secundário? Porque eu tinha um sódio aqui. Ok? Eu tenho entrada de sódio. E a entrada de sódio faz com que haja entrada de colina. Aqui. Ok? Então colina já está dentro. Ok? Só que essa colina aqui, ela precisa se juntar com outra parte. Porque eu disse que é acetilcolina. Então, existe uma outra parte chamada acetil. Ok? Que está aqui dentro do neurônio. Ok? Está aqui dentro do neurônio. Então, vou tentar explicar esse mecanismo aqui, para você poder entender. Então, vamos estender um bocadinho esse neurônio para ser um pouco mais grande aqui, para tu perceberes. Então, primeiro eu expliquei, eu disse que eu tenho um canal aqui que faz com que haja entrada de sódio e ao mesmo tempo temos a entrada de colina aqui. Só que dentro desse coiso, dentro disto aqui, que é isto aqui, porque aqui é pequeno, então ampliei para aqui. Então dentro nós vamos ter a junção de colina com a acetil. Ok? Colina com acetil. Então eu juntei essa colina com acetil. De onde sai esse acetil? Esse acetil aqui, ele sai do acetato, sai da acetilcoenzima A, ok? Aquela acetil-CoA. Então temos uma coisa chamada acetil
CoA. Ok? Acetil-CoA, que você aprendeu na bioquímica. Então, a parte do CoA sai, só fica a parte do acetil. Ok? Então, a parte de CoA, que é coenzima A, acetilcoenzima A, a parte da coenzima A sai e só fica a parte do acetil. Por sua vez, esse acetil junta-se com aquela colina que entrou junto com o sódio, ok? Através de uma enzima chamada acetilcolina transferase e forma a tal acetilcolina. Acetilcolina. Só que essa acetilcolina é uma, né? É uma acetilcolina. Então, o que acontece? Essa acetilcolina, vamos juntar muitas acetilcolinas. Vamos supor que a representação da acetilcolina é esse pontinho. Então, vamos ter muitas delas que são formadas dessa forma que eu expliquei aqui. Então, eu terei muitas acetilcolinas que são produzidas aqui. Muitas acetilcolinas. Depois, o organismo que faz? O organismo pega essa acetilcolina, coloca dentro de vesículas, ok? Pega essa acetilcolina, coloca dentro de vesículas. Muitas acetilcolinas, ela coloca dentro de vesículas, aqui, assim, ok? Vesículas. Então, eu tenho, basicamente, vesículas contendo, então esse processo chama-se empacotamento. Essas vesículas contém acetilcolina. Então, cada molécula aqui representa a acetilcolina. Então, vamos voltar para aqui. Então, vamos supor que já temos a formação das vesículas. As vesículas já foram formadas pelo processo que eu já expliquei. Então, tenho aqui a formação das vesículas que já foram formadas. Agora, a ideia é qual? A ideia é pegar essa vesícula aqui, liberar aqui, ok? Aqui eu já expliquei o espaço entre o terminal axônico, ok? O espaço entre o terminal axônico com o músculo, nós chamamos de quê? Sinapse entre neurônio e neurônio. Chamamos de placa motora. Ok? Placa motora. Chamamos de placa motora. Ok? Então, o que acontece? Nós queremos levar essas vesículas, colocar aqui na placa motora. Para eu pegar isto para aqui, tem que ter um ímã. Qual é esse ímã? Deixa eu ampliar um pouco aqui. Qual é esse ímã? O ímã é o cálcio. Então, vamos voltar de novo para aqui, para eu explicar esse processo aqui, porque aqui é um pouco mais grande. Então, para eu pegar esta vesícula, mandar para aqui, se fundir aqui, eu tenho que ter o ímã. O ímã é o cálcio, ok? Na verdade, o ímã nem é cálcio, é sinapsina, porque o cálcio é que leva à ativação da sinapsina. Então, eu tenho um canal aqui. Esse canal é um canal de cálcio que depende de voltagem. Então, quando o potencial de ação ele percorre aqui, ele faz com que haja abertura do canal de cálcio, ok? Dependendo de voltagem. Então, o cálcio entra para aqui. Só que o cálcio, quando entra para aqui, ela ativa uma coisa chamada calmodulina. Ela liga-se a calmodulina. Calmodulina. Essa calmodulina, o que faz? Ela tem uma atividade que é chamada de... Ela tem uma atividade de fosforilação, ou seja, tem uma atividade de sinase. Sinase significa atividade de fosforilar coisas. Então, essa atividade de fosforilação é como se ele pega uma proteína e depois coloca um fósforo, ok? Então, o que vai acontecer é que essa calmodulina, ela, pela atividade de sinase, ela vai ativar uma coisa chamada sinapsina. Então, eu tenho aqui uma outra proteína chamada sinapsina. Então, ele vai colocar um fósforo nessa sinapsina. Então, a fosforilação é isso. Então, essa atividade de sinase, o nome é bonito, o sinase. Sinase é o quê? É colocar fósforo na sinapsina. Chama-se sinase. Colocar fósforo é uma coisa, chama-se atividade de sinase, ok? Então, ele fosforila a sinapsina. O que acontece é que essa sinapsina é o tal ímã. É essa sinapsina que vai atrair essas vesículas para aqui, para se fundir aqui, ok? Vamos supor que esta aqui é uma sinapsina, voltamos para aqui, né? Porque aqui é grande, vamos voltar para aqui. Então, eu tenho uma sinapsina aqui. Então, essa sinapsina vai fazer, é como se fosse um ímã, que vai fazer com que haja atração dessa vesícula para aqui. Essa vesícula, quando vem para aqui, ela se funde, ok? Se funde para aqui. Então, ela vai se fundir aqui, ok? E vai liberar aquela acetilcolina, assim, ok? Vou desenhar mais outra aqui. Ok?
ela vai se fundir. Então a acetilcolina, por sua vez, liga-se ao seu receptor aqui. Então esse aqui é um receptor da acetilcolina. Esse receptor é ao mesmo tempo um canal. Então por isso se chama de canal, esse nome chama-se canal de sódio dependente de acetilcolina. Ou seja, para esse canal abrir, ele depende de acetilcolina. A acetilcolina se ligar aqui, ok? Acetilcolina, ok? Então a ligação faz com que haja um fluxo de sódio. Daí ocorre aquele processo todo de contração muscular que eu já expliquei no vídeo passado, entende? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, só que o que acontece? Se esse processo, por isso que tem a miastenia graves. Miastenia graves, o que acontece na miastenia graves? Se eu não tenho fluxo de sódio aqui, o que vai acontecer? O músculo não vai contrair. Entende? Então, qualquer coisa que faz com que haja destruição dessa acetilcolina, o músculo não contrai. Se eu obstruo esse canal, o músculo não contrai. Se eu destruo esse canal, o músculo não contrai. Percebes? Tudo que faz com que inibe a liberação da acetilcolina, o músculo não contrai. Agora, tudo que faz com que haja liberação excessiva da acetilcolina, o músculo contrai de forma demasiada. Percebes? Então, na miastenia grave, eu tenho distribuição desse receptor. A distribuição desse receptor, a acetilcolina não tem como se ligar aqui. Se não tem como se ligar aqui, não há entrada de sódio. Logo, não há contração muscular. Por isso, na miastenia grave, nós temos uma flacidez. Percebes? Por isso que eu disse naquele momento que é importante ir um pouco deep. Basicamente isso. Então, se essa acetilcolina estar aqui por muito tempo na placa motora, o que vai acontecer é que o músculo vai se contrair muito. Então, depois de um tempo, nós temos que remover este coisa. Temos que remover essa acetilcolina. Como é que vamos fazer para remover? Então, vamos para aqui de novo. Então, vamos supor que eu estou aqui, né? Foi liberado aqui. Ok? Assim. Então, eu tenho um receptor aqui, da acetilcolina. Ok? Basicamente é isso, né? Acetilcolina entrou sódio. Ok. Então, o que acontece é que depois de acontecer esse processo de contração, essa acetilcolina, ela é degradada, ok? Ela é partida ao meio. Você sabe que a acetilcolina é acetilmasculina, então ela é partida ao meio. É partida ao meio através de uma enzima. Então, essa aqui é acetilcolina. Deixa eu pôr aqui. Acetilcolina. Então, a ideia é o quê? Partir do meio. Vou partir. Então, quando eu parto do meio, vou formar acetilmasculina. Mas quem vai partir o meio? É uma enzima chamada acetilcolinesterase. Esse é o nome da enzima, que vai partir a acetilcolina em duas partes, em acetil e colina. Percebes? Então, assim estou a remover. Essa é uma forma de remover. A outra forma é através de reabsorção. Então, ela vai ser reabsorvida. Até uma parte entra aqui. Uma parte até atua no próprio coiso. Aqui, assim. Então, a principal forma de coiso é partir ao meio. A outra é reabsorção. Então, eu vou reabsorver essa acetilcolina. Da reabsorção. Até a reabsorção ocorre o processo de reabsorção. Ou seja, essa colina é engolfada para dentro de novo. Ok? Mas, como eu disse, às vezes, a própria acetilcolina ela pode atuar no próprio terminal pré-sináptico, às vezes. Ok? Então, essa colina aqui volta para aqui. Para aqui. Para entrar de novo. Aqui, junto com o sódio. Entra de novo por aqui. Sai daqui, vai para aqui. Ok? Depois o ciclo se repete. Então é isso que acontece basicamente. Ok? Este é o resumo, tá bem?